Fala, minha galerinha viajante e concluinte do ensino médio. Estamos aí, né, na área. E detalhezinho, meu jovem, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio iônico da água. Por quê? Porque a água é a nossa substância de referência. Como assim nossa substância de referência? A água que a gente, é o nosso soluto universal. É na água que a gente trabalha as reações químicas, é na água que a gente tem a maior parte dos processos industriais. Então a água é demasiadamente importante para a gente. E dentro aí dos próximos universos que vocês vão enfrentar, vocês estudarão bastante um pouquinho sobre água, caso caiam aí por cursos de saúde, cursos de exatas, beleza? Então, let's go! Vamos trabalhar o equilíbrio iônico da água. Para trabalhar o equilíbrio iônico da água, você tem que entender que a água faz uma reação chamada de autoprotonação. Ou seja, ela consegue se quebrar, né, em íons. Ela se ajusta sozinha, só por si próprio, ela sofre um processo de ionização, aonde ela acaba produzindo um íon H+ e OH-. Como nós vimos, a setinha indica um equilíbrio químico. Então, se nós formos escrever a constante de equilíbrio, o que nós temos? K é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-, certo? Sobre concentração da água. Lembrando que a água não entra em constante de equilíbrio porque ela a variação de concentração é desprezível. Então o que a gente pode fazer? Se a concentração é constante, a gente passa a água multiplicando e aí nós temos a constante de equilíbrio da água, que fica sendo a H+ vezes OH-. E aí tudo isso nós chamamos de quê? K-water, constante de equilíbrio da água, que vai ser a concentração do H+ vezes a concentração do OH-. Então, a constante de equilíbrio aí da água, certo? Então, temos aí a constante de equilíbrio, o equilíbrio da água. Quando a gente vai falar das concentrações no equilíbrio, o produto iônico da água, que é o KW, a 25 graus Celsius ele vale 10 a menos 14. Ou seja, o que nós temos? Nós temos que o KW é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E isso é igual a 10 a menos 14. Como a água é uma desprotonação, a qual nós temos que libera 1 para 1, um H+ para cada um OH-, o que vai acontecer? Pode acontecer o seguinte, nós temos a concentração de 10 a menos 1 de H+. Em consequência, nós vamos ter a concentração de 10 a menos 13 de OH-. E isso vai dar 10 a menos 14. Deslocamento de equilíbrio. Se eu aumentar uma, diminui a outra. Se eu tiver 10 a menos 7 de H+, eu também vou ter 10 a menos 7 de OH-. Por quê? Tem que dar 10 a menos 14. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver 10 a menos 8. Aqui vai ter que estar 10 a menos, para dar 14, 10 a menos 4. E aí, 4 não, 6, né? 10 a menos 6. 10 a menos 6. E aí dá 10 a menos 14. Certo? E aí o que acontece? O que acontece? Nesse quesito aqui, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. Como o H+ é o ácido, aqui nós vamos ter um meio que ácido.
Já aqui, com a concentração igual, concentração de H+ igual a concentração de OH-, nós vamos ter um meio que neutro, porque não tem excesso nem de H+ e nem de OH-. E aqui, quando a concentração de H+ for menor que a concentração de OH-, nós temos um meio que? Um meio básico. Tudo bem? Nós temos um meio básico. Certo? Tudo bem, gente? Então tá aí. Isso é o nosso produto iônico da água. Agora, a gente tem uma coisa chamada potencial hidrogênio iônico. O que significa isso? Significa que os valores da concentração de hidrogênio e de hidroxila são muito pequenininhos. Está vendo que eles oscilam de 10 a menos 1 a 10 a menos 14. Então, são valores que são aí na potência de 10 negativa, certo? Então, para a gente medir a acidez e a basicidade, a gente potencializa esses números. Mas como é que a gente faz essa potencialização? A gente aplica logaritmo dos dois lados, certo? Então, eu vou aplicar aqui, ó, menos log de 10 a menos 14 igual a menos log de concentração de H+ vezes concentração de OH-. Trabalhando esses fatores aí, né? Posso fazer menos 14 vezes log de 10 é igual a menos log da concentração de H+ mais o log da concentração de OH-. Tudo bem? Então tá aí, ó. A gente abrindo as propriedades logarítmicas aí. Aí o que acontece? Aqui fica 14 log de 10 é igual a menos log da concentração de H+ menos log da concentração de OH-. E aí a gente chega no final da nossa brincadeirinha. Aqui dá 14. E aí o que acontece? Isso aqui é o que define para mim o potencial hidrogênio iônico, mais o potencial hidroxiônico. Então, nós temos aí a formuleta de controle do pH e do pOH. E aí, o que fica definido para a gente? Fica definido para a gente que pH é menos log da concentração de H+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Tudo bem? Daí vem a escala de pH. pH é menos log da concentração de OH-. E aí, o que nós temos que observar? Vou colocar de vermelhinho aqui. Que, por exemplo, se a concentração de H+ for 10 a menos 2, e se a concentração de H+ for 10 a menos 3, quanto é que vai? 10 a menos 2 primeiro. Concentração de H+ igual a 10 a menos 2. O que eu tenho de pH? Eu tenho que o pH vai ser menos log de 10 a menos 2. Logo, o pH vai ser quanto? 2. Se eu tiver que a concentração de H+ vale 10 a menos 6, então o pH vai ser menos log de 10 a menos 6. Logo, o pH vai ser quanto? 6. O que nós podemos observar aí? Ó? Que o primeiro, a concentração de H+ está o quê? A concentração de H+, está diminuindo. Então, a concentração de H+ está diminuindo. Mas, no entanto, o que a gente observa com o pH? Que o pH está aumentando. Então, a acidez é inversamente o pH. Então, quando a acidez estiver aumentando,
quando a concentração de H+, que significa acidez, quando a acidez estiver aumentando, o nosso pH vai estar o quê? Diminuindo. E quando a nossa acidez estiver diminuindo, o nosso pH vai estar aumentando. Então, quando a acidez aumenta, o pH diminui. E quando o pH aumenta, a nossa acidez diminui. Então, isso aí é a análise do nosso potencial o quê? Potencial hidrogênio iônico. Certo? Beleza? Então tá aí. O que a gente pode falar também? A gente pode correlacionar os valores de Kw com pOH, igual nós já fizemos ali anteriormente. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se a concentração de 10 a menos 3, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 11, certo? Beleza, então o pH aqui vai ser quanto? 3 e o pOH vai ser quanto? O pOH vai ser 11. Isso dá o quê? 14. Aqui dá quanto? 10 a menos 14, certo? Se for 10 a menos 7, a concentração de OH- também vai ser quanto? 10 a menos 7. E aqui vai dar 10 a menos 14. Aqui vai ser 7 mais 7 e vai dar quanto? 14. Se a concentração aqui for 10 a menos 10, a de OH- vai ser 10 a menos 4. Aqui vai dar 10 a menos 14. Aqui vai ser quanto? 10 mais 4, que dá quanto? 14. Então, o que a gente tem que observar? Aqui, conforme a acidez vai diminuindo, o nosso pH vai aumentando. Tudo bem? Ou seja, quando... E outra coisa que a gente pode falar, lembra que nós falamos lá? Aqui nós temos um meio quê? Aqui nós temos um meio ácido, aqui nós temos um meio neutro, e aqui nós temos um meio básico. Certo? Então, aqui a concentração de H+ está maior do que a de OH-. Aqui as concentrações estão o quê? Iguais. Aqui a concentração de OH- está menor, de H+ está menor e de OH- está maior. Então aqui nós temos um meio básico, aqui nós temos um meio neutro, aqui nós temos um meio ácido. Então, o pH menor que 3 vai ser o quê? Ácido. Então, entre 3 e 7, ácido. Entre 7 e 10 aqui vai ser o quê? Básico. E em 7 nós temos ele o quê? Neutro. Isso para quem? Isso quando a gente está trabalhando com o pH. Então, entre 0 e 7, ácido, entre 7 e 14, básico, e em 7, neutro. Então, essas são as correlações. Mais uma vez, se o pH aumenta, a concentração de H+ diminui. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficando
básico. Se o pH diminui, a concentração de H+ aumenta. Então vai ficando o quê? Ácido. Então, se o pH está aumentando, a acidez tá ficando básico. A acidez está diminuindo. Não vou nem colocar o nomezinho ácido, não. Vou colocar o nomezinho acidez. Acidez. Isso é importante. Acidez. Que aí você pode observar que mesmo em meio básico, nós ainda temos uma acidez. Só que essa acidez é baixa. E aí a gente tem comparação aí do pH e do pOH. E lembrando que se ele falar de pOH, você também consegue correlacionar com pH. Beleza? Porque a escalinha que nós trabalhamos é a escala de pH. Ou seja, a escala de pH varia, tem a sua variação aí entre 0 e 14, ok? Onde nós temos que de 0 a 7 nós temos um meio ácido, de 7 a 14 nós temos um meio alcalino, que é o meio básico, e em 7 nós temos o meio neutro. Tudo bem? Então, essa é a escalinha aí que nós temos de pH. Essas coresinhas aí são de alguns indicadores que podem dar essa coloração. Principalmente acho que é o repolho roxo. Nós temos como exemplos, o estômago tem um pH em torno de 1, já o limpador de ralo, né? A soda cáustica, ela tem pH 14, extremamente básica. O limão tem um pH em torno de 2, certo? E o sabonete tem um pH em torno de 12, certo? Já o abacate tem um pH ali bem próximo de 7. E o nosso sangue tem uma variação de pH 7 a 7,4. Ou seja, o pH mais aceitável aí. Então, nosso sangue é ligeiramente básico, certo? Então, essa é a escalazinha aí de pH que nós temos. Lembrando que quando o pH aumenta, a acidez diminui. E quando o pH diminui, a acidez aumenta. Isso daí você tem que ficar bem macetadinho na sua memória, beleza? E aí, eu quero relembrar umas coisinhas com você, né? Como a gente está falando de meio aquoso, nós temos os ácidos, as forças ácidas. Então nós temos, lembra de 2 ácidos? Os hidrácidos. Quem são os hidrácidos? São aqueles caras que têm hidrogênio na estrutura. Então a força do hidrácido é determinada pela capacidade de ionizar na água. São 3 formas de você ver aqui, são 3 categorias. Nós temos os ácidos fortes, que é o HCl, HBr e HI, né? Nessa ordem aqui, o HI é maior que o HCl, que é maior que o HBr, é mais ácido, beleza? Então já guarda essa ordem aí. Agora, nós temos o moderado, que é o HF, que ele ioniza parcialmente, mas é mais para fraco, e os fracos, que é o H2S, o HCN e o H2S e o HCN. Então, esses são ácidos o quê? Hidrácidos, tudo bem? Então, temos os fortes, os moderados e o fraco. Já nos oxiácidos, utilizamos a regrinha de Pauli, que é calculado pela diferença do hidrogênio e do oxigênio ionizável. Do hidrogênio ionizável menos o oxigênio menos o hidrogênio. Então, quando é que nós temos fortes? Quando esse carinha for maior do que 2, maior ou igual a 2. Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós temos? 4
4 menos 2. 4 menos 2 dá quanto? Dá maior ou igual a 2. Então, ele é forte. Já o H3PO4. Então, 4 menos 3 dá quanto? 4 menos 3 dá 1. Aqui deu quanto? Deu 2. Então, nós temos ele moderado. E se ele der 0, nós temos 3 menos 3. Deu quanto? 0. Menor que igual a 2. 1 é igual a quanto? Fraco. Certo? Ou seja, esse ácido aqui diminui muito o pH, e o ácido bórico tem um pH mais próximo ali de 7. Por quê? Porque ele é um ácido fraco. Beleza? Do mesmo jeito que nós temos os ácidos, nós temos as bases. Então, observando na tabela periódica, nós temos bases que são solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. As bases fortes são as bases da família 1A e 2A, porque elas são muito solúveis. E as fracas são as demais, porque são insolúveis, deixando pouca disponibilidade do OH-. Então, nós temos que o grupo 1 e 2, o grupo 1 e 2 você pode chamar de bases fortes, e as demais você aí pode tratar como bases fracas, tudo bem? Então, se você pega aqui, por exemplo, CaOH2, é uma base o quê? Forte, certo? Se você pega FeOH3, vai ser uma base o quê? Fraca, porque o ferro está aqui, ó. Ele não está no grupo 1 e nem no grupo 2, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Isso é importante para quando a gente for trabalhar aí a força que os sais podem exercer na água. Beleza? Então tá bom. Então, bora exercitar algumas coisinhas, o que nós falamos até agora. Então vamos lá. Água do mar e água com gás tem concentrações hidrogênio-iônicas a 25 graus Celsius, com 10 a menos 8 e 10 a menos 4. Então, a água do mar tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 8. A água com gás tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 4. Sabendo que o pH é dado por menos log de H+, e que a solução será neutra em 7, básica, que a solução será neutra quando o pH for igual a 7, básica quando for maior que 7, e ácida quando menor que 7, podemos afirmar que, então vamos lá, o que é aqui? pH menos log da concentração de quê? De H+. Quanto é que vale a concentração de H+ aqui? Vale 10 a menos 8. Então, pH vai ser menos 8 log de 10. Então, o pH vai ser mais 8 log de 10. Log de 10 igual a 1. Então, o pH é igual a quanto? 8. Já o pH da água com gás, menos log de 10 a menos 4. Então, o pH vai ser quanto? Menos 4 log de 10. Então, o pH vai ser quanto? Mais 4 log de 10. Então, o pH vai ser quanto? 10. Na escalinha, de 0 até quanto? 7 é ácido. De 7 até 14, básico ou alcalino. E em 7, neutro. Então, 8 maior que 7 vai ser o quê? Básico. Então, a água do mar é básica, certo? Ou básica. Aqui deu 4, né? Tô doidão. Aqui deu 4.
Já a água do gás dá o quê? Menor do que 7. Menor do que 7 é o quê? É ácido. Então, menor do que 7, ácido. Maior do que 7, básico. Então, nós temos que a água do mar... Olha lá, letra A. A água do mar tem pH menor do que a água com gás. A água do mar tem menor pH do que a água com gás. Ok. A água do mar tem pH básico. A água do mar tem pH básico. Ambas têm pH básico. Não, tá errado. A água com gás é mais básica do que a água do mar. Não, tá errado. A água do mar tem pH igual a 0,8. Não, tá errado. A água do... Agora vamos ver o que eu li errado aqui. A água do mar tem pH menor. A água do mar, não é menor. É menor. A água do mar tem um pH menor do que a água com gás. Não, a água com gás que tem um pH menor. Né? Li errado aí. Então, tá errado. Então, resposta correta. Resposta correta. Vamos aqui, ó. Caramba. Tá. Errado, 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 errado. E essa aqui tá certo. A água do mar tem pH básico. Fechou? Mais um? Vamos lá. Uma solução de ácido clorídrico foi preparada em um laboratório e apresentou o pH igual a 1. Quais as concentrações de OH- e de Cl-, respectivamente, nesta solução? Então, se a gente está falando de HCl, então é HCl, né? Aquoso mais H2O líquido, formando para a gente quem? H3O mais aquoso, que é o OH+, mais o Cl- aquoso. Certo? Qual a informação que nós temos? Que o pH vale quanto? 1. Como pH é menos log da concentração de H+, então 1 menos log da concentração de H+. Então vai ser log da concentração de H+, menos 1. Log na base 10. Então, regrinha de logaritmo, não é isso? Qual número que elevado a 10 a menos 1 é igual à concentração de H+. Então, essa é a concentração de H+, mols por litro. Se a concentração de H+, é 10 a menos 1 mol por litro, a concentração de Cl- também vai ser 10 a menos 1 mols por litro. Por quê? Porque é 1 para 1. Porque nós temos uma estequiometria de 1 gerando 1 para 1. Então, a concentração de H3O+, tem que ser igual à concentração de Cl-. Já lembrando que o Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, isso tem que ser 10 a menos 14, certo? Se aqui é 10 a menos 1, aqui tem que ser 10 a menos 13, para dar 10 a menos 14. Então, a concentração, o pH, a concentração do OH- é 10 a menos 13. 10 a menos 13. E a concentração do Cl é 10 a menos 1. Então, resposta correta. Letra E. Fechou? Então, é isso aí, galera. Pratiquem bem a parte aí. E lembre-se, se o pH diminui, a acidez
aumenta. Se o pH diminui, a acidez aumenta. Se o pH aumenta, a acidez. Se o pH aumenta, a acidez diminui. Guarda isso, que isso aí é a regrinha de ouro. Até a próxima!